Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão do sistema circulatório dos répteis crocodilianos. Vejam, os répteis são os primeiros animais a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre. O que permitiu que eles fizessem isso? Primeiro, a independência da água na questão dos processos reprodutivos e embrionários, né? Então, eles adquiriram isso com a questão da presença dos ovos. E a outra questão é a especialização da parte do sistema circulatório. Então, se a gente for pensar nos répteis, vamos dizer assim, padrão, né? Os esquamatas, no caso os quelônios, né? As tartarugas, os jabutis, os cágados, enfim, eles vão apresentar então um coração que apresentam 2 átrios mais um ventrículo. É um tipo de circulação que é fechada, ela é incompleta. Por quê? Porque vai ter mistura então do sangue arterial com o sangue venoso. Isso vai modificar totalmente quando a gente estiver falando então dos crocodilianos. Por quê? Mesmo eles sendo répteis, vejam, são indivíduos pecilotérmicos, mesmo eles sendo como no caso as tartarugas, etc e tal, eles vão avançar esse sistema circulatório. Em que sentido? No caso, eles vão apresentar um coração com 2 átrios mais 2 ventrículos. Isso significa que esse tipo de circulação vai ser dupla, vai ser completa, ou seja, não vai ocorrer mais a mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Só que tem uma questão aí quando a gente fala que o sistema deles ele é completo. Existe na entrada desse coração um foramen. O que seria um foramen? Esse foramen é como se fosse uma estrutura, um orifício, né? Que no caso aí, quando a gente fala da parte anatômica, a gente acaba chamando de foramen. No caso, foramen de Panizza. Panizza foi quem acabou descobrindo esse foramen. Então veja, nesse foramen acaba ocorrendo aí uma pequena mistura entre o sangue pobre em oxigênio com o sangue rico em oxigênio. Nesse foramen, então, onde vai acontecer essa mistura, ela é importante ainda no caso deles para quê? Para que eles possam manter a atividade metabólica quando eles estiverem em apneia e também na questão do processo de digestão. O sangue que vai ser rico em CO2, sangue rico em CO2, ele vai direto para o sistema gastrointestinal. Então, isso vai facilitar, vai otimizar o processo digestório nesse tipo de animal, e isso também vai facilitar todo o processo circulatório deles. Então, a partir dos répteis, depois a gente encontra as aves, o coração já com 2 átrios, 2 ventrículos, a aorta curva para a direita. Depois, quando chega nos mamíferos, na gente, coração com 2 átrios, 2 ventrículos, a aorta curva para a esquerda. Enfim, aves, mamíferos homeotérmicos, no caso deles pecilotérmicos, mas existe aí uma divisão, um elo dentro desse grupo que vai modificar dentro do processo do sistema circulatório. Então, isso o vestibular trabalha bastante com vocês. Ele acaba dando, às vezes, um coração lá de um peixe, que é muito simplificado, só com átrio e um ventrículo, e depois ele coloca lá um anfíbio, e aí ele trabalha, às vezes, um coração de um réptil, e aí ele vai colocar o crocodiliano e vai perguntar para vocês qual é a diferença, ou o que os crocodilianos têm de semelhante com os mamíferos, né? Então, é o sistema circulatório, a gente apresenta aí o coração septado. Só que tem uma questão. No caso deles, eles vão apresentar esse foramen de Panizza. Os mamíferos não apresentam esse foramen. Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.